X-Men foi um filme fantástico, assim como X-Men 2. E é lógico que o último filme dessa trilogia tinha que ser o diferentão. Esse cara aqui é o Bryan Singer e ele foi o diretor dos 2 primeiros filmes que foram um sucesso de crítica e de bilheteria, mas ele recebeu uma proposta da Warner. Eu vou fazer uma oferta irrecusável. Tava todo mundo se preparando para fazer o final da trilogia dos X-Men, mas ele recebeu uma proposta da Warner para fazer Superman: O Retorno. E a gente sabe que esse filme não foi muito bem de crítica e de bilheteria. Ele não é nem um filme que muita gente realmente viu, mas é uma oportunidade única você poder trabalhar no universo do maior herói da história, né? Quem assumiu o projeto foi Brett Ratner e podemos dizer que ele pisou um pouco na bola. Eu sou Anakin, estamos no maravilhoso Cena por Cena e hoje eu vou te contar a história de X-Men: O Confronto Final, enquanto analisamos um pouco do que tem de bom e ruim no filme. Já aproveita essa pausa para se inscrever, deixar o like, você sabe que é tudo muito fácil e rápido, então vamos ao filme. Começamos com Charles Xavier e Erik Lehnsherr rejuvenescidos pelo CGI de 2006, indo até a casa de uma menininha, a personagem mais importante desse filme, a Jean Grey. E eles estavam ali possivelmente recrutando ela para os X-Men. E, lógico, essa é uma cena de flashback, né, e tal, e tem um CGI muito estranho. Mas para 2006... não me incomoda tanto, bem sinceramente. Avançamos 10 anos e temos uma das cenas mais icônicas desse filme. A gente tem esse menino aqui, esse personagem, que tá se mutilando no banheiro escondido de seu pai. Ele é o anjo, ele tá cortando suas asas pro seu pai não descobrir que ele é um mutante. Eventualmente, o pai dele descobre e fica decepcionado com o próprio filho, o que é algo que deixa a gente se contorcendo ainda mais por toda a situação. Corta pra uma cena de batalha épica, os X-Men estão lutando contra sentinelas, mas o que tá acontecendo? De onde eles vieram? De onde surgiram? Os sentinelas é tudo uma sala de treino realista dos X-Men. É uma maneira interessante de treino e é uma cena bem legalzinha até de se assistir. Inclusive aqui a gente conhece a Kitty Pryde, que é essa mutante que atravessa paredes, e ela vai ser importantezinha no filme porque ela coloca uns ciúmes na vampira. Parece que ela fica dando em cima ali do Homem de Gelo, o Bob, e a gente vai ver um pouco mais disso ao longo do filme. Conhecemos Hank McCoy, que talvez você conheça como Fera. Ele tá trabalhando com o governo para procurar o Magneto e a Mística, e também para desenvolver uma espécie de cura contra os mutantes, através desse menininho aqui, cujas habilidades são inibir os poderes mutantes de outras pessoas que cheguem perto dele. E aí o governo vai ali analisar um pouco do sangue dele, o DNA dele, e mexer os pauzinhos para reverter essa situação toda e fazer uma espécie de vacina contra as mutações. Fera conta isso para os X-Men, porque ele percebe que pode ser uma espécie de arma que estão fazendo contra os mutantes, mas é tarde demais. Já foi anunciado para o mundo inteiro que eles estão desenvolvendo essa cura mutante, e o filme vai se desenrolar todo em torno disso. Quem fica animado com essa notícia é a vampira, que finalmente vai poder sentir o toque humano, vai poder sentir um beijo, ela finalmente vai poder ser uma pessoa normal. E quem fica muito puto com tudo isso é o Magneto, o Erik, né? Caso você ainda não tenha percebido que eles são a mesma pessoa, né? O Erik Lehnsherr, que é o alter ego ali do Magneto. Enfim, ele fica muito puto com isso porque ele também vê como uma espécie de ameaça. E no fim é tudo uma batalha de genocídios, sabe? O governo quer acabar com os mutantes, por mais que seja ali de uma forma pacífica. O Magneto quer acabar com os humanos de forma violenta, e o Xavier só quer paz. Até aqui o filme tá pica, tá? Tudo tá muito interessante de se assistir, maneiro de acompanhar, por mais que um diálogo ou outro pudesse ter sido mais bem aproveitado. Mas só foram 20 minutos de filme, falta 1h20, e confia em mim, essa qualidade vai se perdendo. Scott Summers, o Ciclope, ainda tá de luto pela morte da Jean Grey, e ele começa a ouvir vozes dela e vai até a barragem onde o filme anterior tinha acabado e onde a sua amada tinha supostamente morrido. Se você não lembra como que isso tudo aconteceu, eu falei sobre no vídeo sobre X-Men 2, o link tá no card e na descrição. Vai lá acessar que vale a pena. Ciclope então chega no lugar, tem um ataque de pelanca depois das vozes consumirem a sua cabeça e do nada Jean Grey aparece. E depois dela dar um beijão no seu namorado corno, ela acaba por matá-lo. E essa morte não é mostrada na tela. James Marsden, o ator do Ciclope, é outra pessoa que deixou a produção de X-Men 3 para ir gravar Superman: O Retorno. E pelo menos ele fez um personagem legalzinho lá. E, por mais que fosse muito interessante fazer tanto um filme como o outro, não era muito legal ele ficar transitando entre os estúdios, não era muito prático.
Então, qual que foi a solução dos roteiristas de X-Men o confronto final? Matar o personagem no início do filme para deixar o ator ir lá gravar Superman o Retorno. Você acha legal essa morte do Ciclope? Acha que foi justa com o personagem? Escreve aqui nos comentários. Eu, pessoalmente, acho que a morte em si não foi mal feita, mas o personagem foi muito mal aproveitado ao longo de toda essa franquia. O professor sente que aconteceu alguma coisa e os X-Men vão até o lugar, descobrem que o Ciclope foi de Silvio Santos e encontram o corpo da Jean Grey, que agora tem a Fênix dentro dela, uma força de poder imensurável e que deseja por tudo ser livre. Voltando àquele tema da cura, Anjo seria a primeira pessoa a tomá-la a pedido de seu pai, que foi uma das pessoas que desenvolveu essa cura mutante, mas enquanto ele tá ali preparado para tomar, ele rejeita. Porque ele percebe que ele não pode deixar que as pessoas tomem decisões por ele. Ele abre suas asas, voa dali e mostra que ele pode sim ser livre. Enquanto isso, vemos Magneto recrutando o Fanático para sua gangue. É então que ele é alvo de um policial que atira contra Magneto a cura mutante, e a gente percebe aqui que realmente eles estão usando essa cura como uma arma, mas Mística, como uma servente leal, se coloca na frente de Magneto, leva o tiro e perde os seus poderes. Para sempre. E como agora ela deixou de ser uma mutante, Magneto, Pyro e o Fanático deixam ela para trás, como se agora ela fosse um pedaço de merda, sabe? Eles desprezam ela completamente. Jean Grey finalmente acorda, ela e Logan começam a se pegar muito selvagemmente, desrespeitando completamente a morte do Scott Summers, mas o Wolverine percebe que aquela não era a Jean. Era outra personalidade, era a Fênix se manifestando naquele momento. Então a Jean Grey foge dali e sai correndo até a sua casa de infância. Ela volta para aquele lugar que a gente viu lá no início do filme. Charles e Magneto descobrem isso, sentem essa força muito grande, vão até lá e começam a disputar a mente da menina. Enquanto o professor quer salvá-la, treiná-la, mas também limitar seus poderes, Eric quer libertar suas capacidades, fazer a Jean Grey usar o máximo de seus poderes, mas vai acabar também manipulando um pouco ela sem ela perceber. E ela, de saco cheio com tudo isso, deles disputando o ego, disputando para ver quem que ficava com ela, fica completamente enfurecida por tudo aquilo e acaba desintegrando o professor e se aliando a Magneto. Logan e Tempestade ficam muito tristes com a morte do professor, vemos o funeral dele e do Scott, e a Kitty Pryde fica muito triste com toda essa situação, e o Bob, numa tentativa de animá-la um pouco, ajuda ela, e a gente já vai ver essa cena um pouco mais pra frente, mas como você pode imaginar, a vampira deve ter ficado muito feliz com essa situação toda. Então que a vampira toma uma decisão. Ela vai deixar de ser a vampira. Ela vai tomar essa cura mutante pra poder se relacionar com alguém de verdade, e essa pessoa não desistir dela. Ela vai voltar a ser a Anne Marie. No dia seguinte, vemos que realmente a Jean Grey e o Magneto estão trabalhando juntos, armando várias peripécias, e a primeira delas é atrair Logan para uma emboscada, o que não dá em absolutamente nada, a não ser que agora o Wolverine sabe a localização dos vilões, assim como o governo, já que a Mística, que não é mais Mística, agora ela é a Raven, revela tudo pro governo depois de ter sentido descartada pelo Magneto. O vilão já esperava que isso fosse acontecer, que a Raven contasse pro governo a localização dele, então ele bola um plano maléfico. Ele vai atrás daquele menino que deu origem à cura mutante, vai possivelmente desvivê-lo para ser impossível de desenvolver mais curas. O problema é que esse menino tá numa ilha protegida por vários guardas com cura mutante usadas de munição, e ele precisa de uma ponte para levar sua gangue até lá. Então que ele move a Golden Age, farma muita aura e vai até lá com a sua gangue. É claro que os X-Men não ficam para trás, os vilões já tinham revelado seu plano. Ao Logan, ele conta tudo pros X-Men e vamos para a batalha final, em que os mocinhos defendem as escolhas das pessoas que querem continuar sendo mutantes e das pessoas que querem, enfim, deixar de ser mutantes, como a vampira, por exemplo, enquanto os vilões decidem que todos os humanos devem morrer. É exatamente a mesma motivação do Magneto nos outros dois filmes. A luta final é muito intensa, cheia de frases de efeito bem vergonhosas. Don't you know who I am? I'm the Juggernaut, bitch! Anjo se junta aos X-Men e salva seu pai preconceituoso, porque é sobre isso que é os X-Men, né? E quando o Magneto está distraído, Fera enfia a cura mutante no seu peito e agora o vilão passa a ser apenas Eric Langer, uma pessoa fraca e inferior, segundo suas próprias palavras. A Fênix vê tudo isso, ela sofre disparos da polícia e ela se enfurece.
ela começa a destruir tudo à sua volta, ela começa a mostrar realmente o poder que tem dentro dela, e não sendo capaz de matar Wolverine graças ao seu fator de cura, ela morre pelas garras do herói. Um sacrifício muito triste, porém necessário. A guerra acabou. Vampira volta a ser apenas Marie, ela toma a cura mutante, o que junta ela e o Bob de novo. Sabe, agora eles podem se tocar, eles podem se amar de novo, e isso junta o casal, que acaba por ser realmente algo legal, no fim das contas, né? A Golden Gate volta a ser reconstruída, a Tempestade vira líder dos X-Men a pedido do próprio Xavier antes dele morrer, e Eric recuperou os poderes? Eu não entendo exatamente o que acontece aqui. Por mais que o filme tivesse sendo, sim, um pouco corrido, clichê, mal aproveitado, pelo menos ele tinha mostrado consequências reais para os vilões do filme. E ele também não concluiu todos os arcos apresentados ao longo de toda a trilogia, mas o do Magneto tinha sido um deles. Sabe qual é o pior? É que o professor morreu, encerrou seu arco, tudo mais, jornada maravilhosa, mas um pouquinho antes de morrer, ele transferiu sua consciência, sua mente, pro corpo desse cara aqui, que não é algo muito ético, mas ele estava em estado vegetativo e tudo mais, enfim. O que interessa é que esse cara era um irmão gêmeo perdido do Xavier. Então, o professor vai voltar em próximos filmes, vai ter exatamente a mesma cara, e o pior, que o filme não mostra, mas mostra nos filmes seguintes, é que ele tem todos os movimentos do corpo, menos o das pernas. Eu não consigo entender isso, cara. Se vão voltar com o personagem em outro corpo de outra pessoa, que já estava em estado vegetativo, por que fazem a pessoa paraplégica de novo? Faz o velhinho andar, né, cara? Pelo amor de Deus. Essa é uma das cenas pós-crédito mais ridículas que eu já vi num filme, e acaba que ele todo é uma piada. Ele traz o Ciclope, mata ele no início do filme sem dar desenvolvimento nenhum ao personagem, vem com a saga da Fênix, sem mostrar muito da própria personagem, que é super importante para todo esse filme, e toda a parte da cura mutante, que é super interessante, não mostra consequências reais. A não ser pra Mística, até onde eu sei. Até a Vampira recupera os poderes porque a gente vê ela usando os poderes em X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Então, realmente, nada do que foi aqui apresentado como uma consequência realmente continua sendo uma consequência para o resto da franquia. E se você quiser relembrar X-Men Dias de um Futuro Esquecido, se inscreve no canal que eu vou fazer vídeo sobre. Inclusive, esse filme mostra um pouco mais sobre a Vampira, tem uma versão desse filme dedicada a ela. E já aproveita também para escrever aqui nos comentários o que você acha desse filme, desse final de trilogia. Acha que foi um insulto a toda a construção que foi feita nos primeiros 2 filmes do Bryan Singer? Voltando um pouco ao filme, eu já falei que eu adoro a parte da cura mutante. E é muito interessante você ver que todos os personagens têm uma opinião diferente em relação a ela. A Tempestade, ela odeia essa ideia, ela fala que a gente tem que se orgulhar de ser mutante, o que é um pouco preocupante, né? Se assemelha um pouco ao que o Magneto acha. A Vampira adora a ideia, o Wolverine não é exatamente a favor nem contra, tanto é que ele até incentiva a Vampira a tomar essa cura, só fala pra ela estar sendo responsável ali e saber o que ela realmente tá querendo. Mas isso que é legal de ver no filme, esse conflito de ideias, de opiniões, e existem vários diálogos aqui que refletem muito bem isso, como esse daqui, por exemplo. Who would want this cure? I mean, what kind of coward would take it just to fit in? Is it cowardice to save oneself from persecution? Not all of us can fit in so easily. You don't shed on the furniture. O problema dessa cena e de várias outras é a direção. Não existe um clima envolvendo essa cena, não é capaz de nos transmitir alguma emoção, que é algo muito diferente de X-Men 2. O Bryan Singer conseguia fazer uma cena muito melhor com diálogos parecidos, e realmente é pena ele não ter voltado para fazer esse filme. Parece que ele já queria colocar realmente todos esses temas aqui dentro. Tanto é que o X-Men 2 acaba de uma certa maneira, mas havia rumores que ele queria até colocar Emma Frost no filme, fazer algo provavelmente melhor, e o X-Men 2 tinha sido um pouco mais longo. Esse filme sendo mais curto, parece que foi realmente só para cumprir o horário. Eles tinham falado que o filme ia lançar em 2006, o que já era um pouco de atraso, porque era para ter lançado em 2005, e enfim, foi uma confusão total. Eu gostaria muito de ter visto a versão do Bryan Singer desse filme, mas nunca saberemos como ela é. No fim das contas, recebemos um fim pro arco da Jean Grey, que fica em segundo plano o filme inteiro, sendo interpretada por uma atriz que não dá vida à personagem. Cara, até a lente de contato e o CGI dão mais vida à personagem do que à atriz. Esse filme nada mais é do que um bolo de espetáculo audiovisual, recheado de bons alimentos, mas que já passaram todos da validade. No fim das contas, quando você come esse bolo, você continua com fome.
Pode colocar o meme agora do cara escrevendo assim, pegando fogo, porque essa descrição foi pica. Falando um pouco mais sério agora, eu fico bem chateado quando percebo a quantidade de mutantes que tem nesse filme só pra preencher cenários. A gente tem Fanático, Colossus, Kitty Pryde, Psylocke, e nenhum deles muda absolutamente nada na história. Até o Anjo, que a gente pensava que ia ter toda essa relevância por ele ser apresentado logo no início do filme, acaba que ele não serve pra nada, as cenas dele não mudam absolutamente nada na história, por mais que seja, sim, legal assisti-las, e elas são boas cenas, porque fazem nos refletir um pouco sobre os principais temas do filme. Já que eu mencionei o Anjo, antes da gente ir pra bilheteria, vamos relembrar algumas das boas cenas desse filme, porque eu particularmente gosto muito da introdução dele e da redenção, porque ele é introduzido como essa pessoa que tem vergonha do que é, ele desenvolveu vontade própria e a obrigação de esconder quem ele realmente era, de ter vergonha de ser um mutante, mas quando ele se sente ameaçado, ele mostra sua verdadeira força, mostra quem ele realmente é, abre suas asas e foge dali voando como alguém livre, incentivando as pessoas que estavam ali em volta para serem vacinadas. Também gosto muito da cena que coloca o Fera em dúvida. Ele se aproxima daquele mutante que deu origem à cura e vê a sua mão como há muito tempo já não via, mas ele não avança porque ele não quer ver mais daquilo. Ele percebe que a cura mutante pode realmente ser uma bênção para muitas pessoas, ele é a representação dos mutantes, né, cara? Ele não consegue chegar perto de alguém e essa pessoa não perceber que ele é um mutante, porque ele é todo azul, todo peludo e tal, e ele percebe que algumas pessoas que são como ele não se orgulham de serem como são e que talvez a cura seja ideal para elas. Mas o filme trabalha muito bem esse tema e chega à conclusão de que, na verdade, não. A gente tem sim que se orgulhar e tal, mas a vampira acaba indo por outro lado. Sabe, você pode ainda ter a sua própria opinião no fim das contas, mas é melhor se orgulhar. Eu acho que é essa a conclusão que o filme chega. E por mais que tenha várias outras boas cenas, como por exemplo a do Bob criando um lago de gelo pra animar a Kitty, o que é bom inserido nesse filme, sabe? Ele tem orgulho da sua mutação e usa isso para fazer as outras pessoas serem felizes também, e a vampira fica observando aquilo com um pouco de inveja e de ciúmes. E tem também a cena dele reencontrando o Pyro depois do segundo filme, tem a cena do Magneto descartando a Mística, que é excelente, já falei um pouco sobre, e é até interessante ver como ele descarta ela como se a única coisa boa das pessoas fosse a sua mutação, que no fim das contas é o que distingue bem uma pessoa da outra, mas é muito limitado pensar dessa maneira, né? Eu quero mesmo saber qual a sua cena favorita desse filme e se você queria ver algo que não está incluído aqui. Escreve aqui nos comentários. X-Men, o confronto final, custou uns 210 milhões e fez 460 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. Gerou lucro, mas foi abaixo das expectativas da Fox, já que eles colocaram muito dinheiro na produção e não conseguiram uma bilheteria muito maior do que a do primeiro filme. Se fosse para dar uma nota para esse filme, seria provavelmente entre um 4 e um 6, depende sempre do dia, eu quero saber o que você acha. E já compartilha também esse vídeo com aquela pessoa que está assistindo todos os filmes da Marvel, até Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas, mas não quer passar por todos esses filmes dos X-Men fora do MCU. Se você quiser saber um pouco mais das minhas opiniões sobre filmes e séries, me segue no TikTok, me segue no Letterboxd, que eu vou estar postando coisas por lá. Obrigado por assistir até aqui, você vai estar me incentivando a continuar me caracterizando assim para mais filmes e mais vídeos sobre esse tipo de filmes, sobre esses filmes da Marvel e sobre vários outros filmes. Obrigado por assistir até aqui e tchau!